Olá, boa noite a todos. O meu nome é José da Silva e sou coveiro de cemitério há bastante tempo. Eu trabalho como coveiro desde sempre. É uma profissão de família, digamos assim. Então eu já trabalhei em vários cemitérios. Eu gostaria de compartilhar alguns, digamos, incidentes que aconteceram comigo durante a minha longa vida de coveiro. O primeiro fato foi em relação a uma sombra misteriosa próxima a um túmulo antigo. Era uma noite fria de outono de 1980 e eu estava realizando a minha ronda habitual, verificando se tudo estava em ordem. Ao passar por um túmulo antigo, eu percebi uma sombra escura se contorcendo no chão. A princípio, eu pensei que fosse apenas um animal, mas algo na forma daquela sombra parecia humanoide, como se tivesse vida própria. Eu estava a uma distância segura, mas a visão daquela sombra negra me encheu de um medo inexplicável. Então eu decidi me aproximar lentamente, e a sombra começou a se erguer, tomando uma forma de uma figura alta e escura. Não havia detalhes faciais, apenas uma presença escura pairando sobre o túmulo. O meu coração acelerou enquanto eu tentava compreender o que estava diante de mim. Aquela sombra parecia se movimentar de maneira independente, como se estivesse consciente da minha presença. Ao me aproximar mais ainda, o frio pareceu se intensificar. Eu podia sentir o ar ficando pesado, como se a própria escuridão estivesse se fechando ao meu redor. Assim que eu alcancei o túmulo, a sombra se dissipou no ar como fumaça. Eu olhei tudo ao redor, completamente perplexo, tentando entender o que acabara de acontecer, mas não havia vestígios nenhum daquela sombra, apenas o silêncio macabro do cemitério. Outro fato assombroso que vivenciei foi um choro misterioso que vinha das covas do cemitério. Eu estava finalizando minhas obrigações quando comecei a ouvir um choro suave, como se alguém estivesse soluçando à distância. A princípio, eu ignorei. Eu pensava que poderia ser apenas o vento ou algum animal noturno. Contudo, o som persistia, tornando-se mais distinto à medida que eu me aproximava do canto mais afastado do cemitério. Era um choro triste ecoando entre as lápides. A cada passo que eu dava, o choro parecia mais próximo, como se eu estivesse me aproximando do local. Quando eu alcancei um pequeno mausoléu abandonado, o som do choro aumentou como se a fonte da tristeza estivesse bem ali. Eu tive arrepios na espinha enquanto o choro continuava. Do nada, a porta de ferro do mausoléu se abriu cerca de um palmo mais ou menos, como se me convidasse a investigar o seu interior. Com a lanterna tremendo em minhas mãos, eu empurrei a porta lentamente. O som do choro se intensificou. Ele parecia que realmente estava ali e que vinha daquele lugar. Ao entrar no local, a escuridão era tanta que eu não enxergava nada, mesmo com o auxílio da lanterna, e o choro simplesmente parou. O mausoléu estava vazio, sem sinal de qualquer presença, apenas eu e o silêncio. Uma sensação de mal-estar se apoderou de mim, como se eu estivesse perturbando algo. O choro persiste em minha memória. Não é algo que se esqueça facilmente. E sempre que eu passo por aquele mausoléu, eu sinto uma presença invisível me observando, como se a tristeza daquele choro tivesse se fundido com as sombras do cemitério. Outro caso que ainda me assombra quando eu me lembro é o da tumba de mármore negro. Eu estava andando pelas ruas do cemitério no canto noroeste, para ser mais específico. Foi quando eu avistei a tumba de mármore negro. Ela se destacava. Era uma estrutura imponente que parecia absorver a luz ao seu redor. Enquanto eu me aproximava, um arrepio percorreu no meu corpo. Havia algo errado ali. Era como se o próprio mármore estivesse vivo. Ao chegar mais perto, eu notei entalhes estranhos na superfície da tumba. Eram símbolos e padrões que eu não reconhecia. Então a tumba começou a sussurrar. Pode parecer loucura, né? Ouvir uma pedra sussurrar. Pois é, eu estava ouvindo. Eram sussurros suaves, quase inaudíveis, que ecoavam na minha cabeça. Eu fiquei atônito tentando entender aquelas palavras, mas era como se fossem sussurradas por algo não existente. Em um determinado momento, os sussurros começaram a formar nomes. E para o meu horror, um dos nomes era o meu. José, sussurrava aquela tumba. Um frio tomou conta de mim e uma sensação de desespero me envolveu. Eu não tive coragem de ficar mais tempo na presença daquela tumba, então eu recuei, tropeçando nas coisas no chão, enquanto os sussurros pareciam me seguir. O som persistiu até que eu estivesse em uma distância segura.
Aquela tumba de mármore negro tornou-se um tabu para mim. Às vezes, na escuridão, ainda eu posso ouvir os sussurros distantes, como se as almas que ali descansam tentassem me chamar. Mas eu acho que nada se compara à aparição do velho zelador, o Sr. Martins. Certa noite eu me deparei com uma figura conhecida como o Sr. Martins, um antigo zelador do cemitério que havia falecido há anos, e estava ali diante de mim, vestido com as roupas que usava quando ainda estava entre os vivos. Eu fiquei paralisado, incapaz de acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Ele parecia sólido, e não uma visão sobrenatural, mas sim uma presença real. Os seus olhos, antes acolhedores, agora eram vazios e sem emoção ou vida. Ele me encarou por um momento e um arrepio percorreu meu corpo. Tentando superar o meu medo, eu perguntei: Senhor Martins, o que o senhor faz aqui? Ele não me respondeu nada, apenas continuou a me olhar com uma expressão vazia. Eu decidi dar alguns passos para trás e ele começou a se afastar lentamente, desaparecendo nas sombras. A atmosfera estava carregada de uma energia pesada. Eu não sabia se aquilo era uma advertência ou apenas uma manifestação sobrenatural. Desde aquela noite, outros funcionários relataram encontros semelhantes com o Sr. Martins. Alguns dizem que o viram cuidando das lápides como se ainda estivesse cumprindo as suas antigas responsabilidades. Outros alegaram ter ouvido a sua voz sussurrando na noite. O cemitério parece carregar com ele a presença do Sr. Martins, como se ele estivesse enraizado no lugar que tanto amava. Então essas são algumas das experiências que eu tive. Breve eu contarei mais algumas para vocês. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite.